Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à Conferência dos Resultados referentes ao quarto trimestre de 2025 da Veste S.A. Estão presentes conosco o Sr. Alexandre Afrangi, CEO da Veste, e a Sra. Elisa Lima, CFO e Diretora de Relações com Investidores. Informamos a todos os participantes que o Earnings Release do quarto trimestre de 2025 está disponível para leitura no site de RI da Veste, veste.com, na seção Central de Resultados. Antes de iniciarmos a conferência, farei um rápido disclaimer. Essa conferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Após o término da conferência, as apresentações serão disponibilizadas no site de RI da Veste. Todas as perguntas deverão ser feitas por escrito através do ícone de Q&A. Fiquem à vontade para enviar perguntas ao longo da transmissão. Esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse webcast, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais considerações futuras. Vamos agora à apresentação dos resultados da Veste S.A. Olá, bom dia. É um prazer ter vocês conosco nessa manhã. Eu sou o Alexandre Afrangi, CEO da Veste S.A. e trago aqui os destaques dos números de 2025. Na sequência, Elisa Lima, nossa CFO, vai trazer o detalhamento dessa performance financeira. E hoje eu faço questão de recebê-los aqui na flagship da Lelis, na Vila Nova Conceição, em São Paulo. Esse espaço reúne todos os conceitos da marca: o conforto, a exposição das peças e uma arquitetura que acolhe. É uma evolução das reformas que já temos feito nas lojas de shopping. São Paulo é um lugar com muitos endereços charmosos e elegantes, e a flagship da Lelis está num deles. E é daqui que comunico os ótimos resultados do quarto trimestre de 2025. Nossa receita líquida foi de R$ 338 milhões e 900 mil reais, com evolução de 8,4% em relação ao quarto trimestre de 2024, com same store sales de 10,7%. O quarto trimestre compõe um ótimo histórico de resultados neste ano de 2025 que foi muito importante para a Veste. Um ano em que crescimento e rentabilidade andaram juntos com disciplina e escala. E isso só foi possível pela coerência entre a estratégia, as decisões do dia a dia e a execução. No ano de 2025, a receita líquida totalizou R$ 1 bilhão e 243 milhões de reais, com crescimento de 10,4% e same-store sales de 9%. No acumulado do ano, o lucro bruto ajustado foi de R$ 793 milhões e 800 mil reais, com margem de 63,9%. O crescimento de 0,3 ponto percentual reflete disciplina comercial, melhor mix de produtos e maior participação de vendas a preço cheio. O EBITDA ajustado somou 266 milhões e 700 mil reais, um crescimento de 18,6% frente a 2024, com um ganho de 1,5 ponto percentual de margem. E o lucro líquido ajustado foi de 33 milhões e 200 mil reais, confirmando a evolução relevante e consistente da rentabilidade da companhia. Esses números são gerados em um ambiente corporativo que transmite solidez e confiança, e é sustentado por 3 grandes eixos. O primeiro deles é a força das marcas e o crescimento com identidade. Mais um ano, a Lelis teve um excelente desempenho. O crescimento nas vendas foi de 11,6%, tivemos expansão de 3,6% da base ativa de clientes e alta participação de vendas a preço cheio. A marca segue como o principal pilar de geração de valor da companhia. A Bobô consolidou o papel estratégico dentro do portfólio, com crescimento expressivo de 14,8% ao longo do ano, ganho de relevância no faturamento total e evolução consistente de margem.
Na Dudalina, demos passos essenciais para acelerar o crescimento a partir de 2026. Saímos de 7 franquias ao final de 2024 para 22 em dezembro de 2025. Avançamos compartilhando o sucesso com nossos parceiros. Concentramos esforços no ganho de eficiência. O estoque da marca reduziu 43% em relação a dezembro de 23 e 21% comparado a dezembro de 24. Crescemos mais de 20% o EBITDA da marca no ano. Na John John, cumprimos o esperado, a estabilidade, e nos concentramos nos processos importantes de ajuste de mix, eficiência operacional e posicionamento, terreno preparado para novos ciclos de crescimento. Vamos agora para o segundo eixo, canais que escalam com rentabilidade. O canal digital encerra 2025 em um novo patamar. A migração completa para a plataforma VTEX foi concluída, permitindo maior escalabilidade, melhor experiência para o cliente e ganhos claros de eficiência. O canal B2C digital cresceu 26,5% no quarto trimestre e 21,3% no ano, com expansão de margem e aumento da participação de aplicativos, que já representam 24,3% das vendas digitais. E o canal B2B teve mais um ano de forte evolução. Crescemos 13,7% em faturamento, ganhamos margem e avançamos na transformação do modelo, com destaque para a expansão das franquias da Dudalina. E como terceiro eixo, disciplina operacional e solidez financeira. 2025 foi um ano em que disciplina deu o tom. Disciplina na gestão de estoques, nas despesas e na alocação de capital. Com disciplina, chegamos a 177 dias de cobertura de estoque, uma redução de 44 dias. Melhoramos 1,2 ponto percentual a relação de despesas sobre receita líquida e pagamos a primeira parcela de nossas debêntures, fechando o ano com dívida líquida de 114 milhões versus 143 milhões em setembro de 25. Apoiados pela consistência da operação, seguimos avançando na redução do endividamento e no fortalecimento do balanço. Encerramos 2025 confiantes na estratégia que escolhemos, porque mais do que bons números, o ano que passou deixa legados que nos impulsionam. Uma base ativa de clientes maior e mais engajada, uma jornada de compra mais integrada entre canais, um B2B reposicionado e em crescimento, infraestrutura tecnológica pronta para escalar e uma organização mais preparada para crescer com rentabilidade. Hoje a Veste opera em outro patamar de maturidade. Por isso, nós entramos em 2026 muito confiantes em um momento muito melhor do que nos outros anos recentes da nossa história. Nós estamos prontos por uma excelente execução. Eu passo agora a palavra para a Elisa, que vai se aprofundar nos números. Obrigado. Sim, Alexandre, estamos realmente prontos para executar. Encerramos o ano de 2025 com uma estrutura de capital mais equilibrada, maior geração de caixa e maior previsibilidade financeira. O faturamento de 2025 foi de 1.529 milhões e cresceu 8,7% versus o ano anterior. No quarto trimestre, o faturamento foi de 426,3 milhões, um aumento de 8,5% em relação ao mesmo trimestre de 2024. O crescimento no acumulado do ano veio de todos os canais e todas as marcas. Alguns destaques importantes com avanços de duplos dígitos foram o B2C digital e o B2B, e entre as marcas a Lelis e a Bobô. Agora, vamos aos números. O B2C cresceu 10,7% no trimestre, com same-store sales também de 10,7%. No ano, a evolução do canal foi de 8,3%, com same-store sales de 9%. A consistência de crescimento desse indicador é uma demonstração importante do sucesso da nossa estratégia de crescimento orgânico, com foco nas reformas das lojas, experiência do cliente e constante inovação do digital. O B2C digital, mais uma vez, apresentou crescimento acelerado, de 26,5% no trimestre e 21,3% no ano. O B2B também teve um excelente ano, com crescimento de 13,7%. No trimestre, houve uma redução de 4,6%. Como a gente já tinha antecipado na última divulgação, em 2025 nós concentramos o faturamento de fim de ano de maneira estratégica no terceiro trimestre e assim garantimos o abastecimento dos nossos clientes, o que explica esse desempenho do quarto trimestre. Mas no segundo semestre como um todo, o crescimento do canal foi de 13,9%. O canal de outlets ficou estável no ano, com crescimento de 1,2%.
O Alexandre trouxe alguns dos números das marcas do ano. Agora, eu também vou apresentar alguns dos números do trimestre. O sucesso da nossa principal marca, a Lelis, continua de forma inquestionável, com crescimento de 12,7% no quarto trimestre e same-store sales de 11,8%. A Lelis sempre foi uma referência de presentes e esse ano não foi diferente, com um dezembro excelente. O faturamento da Bobô foi 16,8% maior que o mesmo trimestre do ano anterior, com same-store sales muito bom de 14,4%. Na Dudalino, o destaque foi para o same-store sales do Tri, que foi de 10,8%. Influenciado pelo desempenho do B2B e também pelo repasse de 5 lojas próprias para franquias, o crescimento do faturamento total da marca foi menor, de 5,2%. A individual teve evolução importante no ano, de 8,7%, enquanto no trimestre, também afetada pelo calendário de faturamento do B2B, tivemos uma redução de 24,1%. Esse crescimento foi totalmente voltado para as vendas a preço cheio, que representaram 84% do B2C no trimestre, praticamente em linha com o ano anterior. O foco em preço cheio nos permitiu uma leve expansão na margem bruta ajustada, que foi de 64% no trimestre e 63,9% no ano, 0,4 e 0,3 ponto percentual acima dos respectivos períodos. Com isso, o lucro bruto ajustado cresceu 9% no trimestre e 10,9% no acumulado do ano. Além do ganho de margem bruta, mantivemos as despesas sob controle. Esse foi um fator-chave para o forte avanço de 10,9% do EBITDA ajustado no trimestre, que chegou a 76,8 milhões. No ano, o EBITDA ajustado foi de 266,7 milhões, 18,6% acima de 2024. Como resultado de todos esses avanços, continuamos apresentando crescimento no lucro líquido. No quarto trimestre, o lucro líquido ajustado foi de 17,3 milhões, 31,6% acima do mesmo período de 24. A margem líquida foi de 5,1%, em um trimestre em que fica evidente a evolução do nosso resultado à medida em que apresentamos crescimento com ganhos de alavancagem operacional. No acumulado do ano, o lucro líquido ajustado foi de 33,2 milhões. Com a operação cada vez mais forte, estamos conseguindo crescer com a estrutura de capital saudável. A dívida líquida ficou em 113,7 milhões ao final de dezembro, equivalente a 0,6 vezes o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Com o pagamento da dívida de 67 milhões das debêntures realizado em outubro e o recebimento de 37 milhões do FINEP em novembro, o perfil da dívida também se tornou melhor. Um fundamento da estratégia financeira da Veste, essencial para o crescimento sustentável, é o controle dos estoques. Terminamos o ano com 218 milhões de estoque, uma redução de 12,5% em relação a dezembro de 2024. Fica clara a capacidade de sustentar o crescimento das vendas, otimizando o uso do capital empregado. Isso permite investir em novas oportunidades dentro do nosso portfólio de marcas e canais. Agradeço muito a participação de todos e vamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone Q&A que aparece na parte inferior de sua tela. Bom dia a todos, agradeço muito pela participação de todos. Nós temos aqui algumas perguntas em relação ao nosso resultado de 2025. Então, eu começo respondendo ao Edson, da E2M Investimentos. O Edson primeiro nos parabenizou pelos resultados de 2025 e também por todo o trabalho realizado nos últimos anos na Veste. Agradecemos muito esse parabéns, realmente foi um trabalho muito bem sucedido que nós fizemos aqui nos últimos anos. Além disso, ele pergunta um pouco sobre a aquisição feita pelo BTG Pactual de ações da companhia. Foram comunicadas a nós, né, duas aquisições relevantes em agosto e outubro do ano passado. Todos os detalhes que a gente recebeu foram divulgados em avisos acionistas, publicados nas respectivas datas em agosto e outubro. Os comunicados ao mercado estão disponíveis no nosso site. E também a área de relações com investidores está à disposição para responder qualquer pergunta mais detalhada a respeito.
Vamos agora para uma segunda pergunta do Gustavo Castilho, da Porto SA, que também nos parabeniza pelos sólidos resultados, e pergunta como que nós enxergamos, né, a relação entre a diminuição do estoque e o aumento de vendas do online. Se por acaso esse aumento de vendas do online poderia ter sido impulsionado por uma ruptura na ponta. Eu passo a palavra para o Alexandre para responder essa pergunta. Obrigado, Elisa. Obrigado, Gustavo. Prazer falar com você. É super inteligente a sua pergunta. A gente vinha trabalhando com níveis de estoque muito altos e essa redução é uma redução que nos possibilita ter um resultado melhor e muito mais consistente de um modo geral. E todas as ações que nós fizemos em termos de melhoria da nossa plataforma de e-commerce, né? Porque a gente concluiu a mudança da plataforma agora nesse ano, com grande êxito. Então, a gente trabalha aí com a VTEX. Os nossos canais, o Omnichannel está funcionando muito redondo, então a gente tem aí uma assertividade muito grande em todo o recebimento dos pedidos, na expedição deles. Então, nós não estamos com problemas ou olhando para uma situação onde a ruptura pode ser um problema para nós. A gente está acompanhando o nosso plano de crescimento do digital. Essa redução de estoque não atrapalha nem um pouco o nosso desempenho. Então, a gente continua bastante focado em ter esses estoques bem equilibrados em relação ao planejamento de vendas que a gente tem e a integração dos canais pelo Omni, como eu disse, desculpa, é exatamente uma das ferramentas que nos possibilita ter uma ruptura muito, muito baixa. Lembrando que a nossa venda a preço cheio, ela está aí acima de 85% quando você olha todas as coleções. Então, isso mostra que realmente a ruptura, nesse momento, não é um problema trabalhando com esse nível de estoque. Muito obrigada, Alexandre. Temos também mais uma pergunta do Samuel Magalhães, da SM Partners, que pergunta qual é o patamar de alavancagem saudável para a companhia. Então, hoje nós enxergamos que estamos num patamar saudável, por todas as ações realizadas nos últimos anos. Ainda temos espaço, né, para diminuir ainda mais essa relação do nosso endividamento com o EBITDA, mas já estamos num patamar saudável à medida que nós formos fazendo os pagamentos das debêntures que estão programados para os próximos períodos, esse patamar ainda diminui. E passo agora a palavra para o Alexandre para responder a próxima pergunta do Samuel, que pergunta o que nós poderíamos falar sobre o processo de expansão planejado para 2026. Obrigado. Samuel, obrigado pela pergunta. Nós vamos continuar focados no plano de crescimento que a gente vem apresentando. Então, a gente está bastante focado no nosso plano orgânico de crescimento. A gente tem uma via de franquias para crescer com Dudalina. Como a gente disse, né, terminou lá 24 com 7 lojas, agora 25, no final de 25 já são 22. Nós tínhamos anunciado que no final de 2026 já seriam 30. Provavelmente a gente vai ultrapassar esse número. Vamos continuar focados no nosso canal B2B, que traz escala, que traz uma capilaridade muito boa. Vamos continuar focado nas nossas 5 marcas nesse canal. O crescimento do digital, com a entrada de todos os aplicativos das marcas, né? Os aplicativos também têm representado um item importante da forma como a gente coloca a nossa mercadoria no mercado, então como que a gente vende ela. Então a gente vai continuar nesse plano que vem sendo bem estruturado e bem executado. E também temos abertura de algumas lojas próprias. Então agora, por exemplo, no mês de março, nós abriremos uma loja de cada uma das nossas marcas de varejo. Então, Lelis, a Bobô, a John John e a Dudalina vão abrir lojas agora no Morumbi, no mês de março. E mais algumas poucas aberturas ao longo do ano. Então, o nosso plano de expansão para 26, ele continua exatamente no mesmo formato do que a gente vem fazendo até agora, com bastante consistência. Muito obrigada, Alexandre. Essas eram as perguntas que nós tínhamos para hoje. Agradeço muito a participação de todos e passo a palavra para o Alexandre para fazer o encerramento. Obrigado, Elisa. Nós estamos muito contentes com a evolução da empresa. Agradeço também os parabéns que nos foram enviados aqui pelo desempenho, que realmente é o fruto de um trabalho que vimos fazendo com muita coerência, com muita consistência nos últimos anos, e é o que vocês podem esperar da gente. A seriedade, a coerência e a consistência para a gente continuar crescendo essa empresa com rentabilidade e com foco no longo prazo. Muito obrigado pela participação.
A conferência de Veste SA está encerrada. Obrigada pela participação de todos e tenham um bom dia.